Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, LinkedIn, em todas as plataformas aí sociais, né, digitais, em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje, meus irmãos, estaremos falando aí sobre mais um assunto relacionado à escatologia bíblica, né? Dentro da série aí, Escatologia, aqui no nosso canal, vamos estar falando aí sobre a última trombeta e o mistério revelado. E gostaria também de falar se há alguma relação, né, dentro desse tema, dentro desse assunto que nós iremos tratar aqui no nosso canal. Vamos falar se há alguma relação entre a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que Paulo menciona ali, e o mistério, se tem alguma coisa a ver com Apocalipse capítulo 10, versículo 7, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18, e vamos ver se há uma relação, né, destas trombetas, ok? Será que é a mesma trombeta? Será que a última trombeta que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 15 é a mesma que João também menciona no capítulo 10 e capítulo 11 de Apocalipse? Vamos entender isto hoje. Ou será que não tem nada a ver uma trombeta com a outra, né? Será que elas estão distintas, não há nenhuma relação, ou não são as mesmas, ou a mesma, né? Será que não? Vamos ver isto hoje à luz das Escrituras, né? Existe um grupo aí seleto de irmãos, né, de um certo segmento, que eu não vou mencionar aqui, que acredita que a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15 não tem nada a ver com a última trombeta do Apocalipse. E aí eles dizem que estas coisas, ou estas trombetas, ou esta trombeta, elas estão totalmente distintas uma da outra, né? E que a última trombeta que o apóstolo Paulo menciona no capítulo 15 de 1 Coríntios é uma última trombeta de um ciclo, né? Que vem sendo anunciado, que vem sendo tocada do Antigo Testamento. Eles dizem que a última trombeta de 1 Coríntios, que Paulo menciona ali, no versículo 51, né? É uma última trombeta de um círculo, né? Que vem, ok? Que vem sendo tocada ao longo dos anos, desde do Velho Testamentário, isto é, desde o Antigo Testamento. Será que é isto mesmo? Vamos ver isto hoje à luz das Escrituras. Então, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Creio que vai ser bênção para milhares de pessoas e para os demais irmãos, tá? E vai acrescentar muito à sua vida espiritual, ao seu ministério e etc. Amém? Então vamos lá? Sem mais delongas, capítulo 15, versículo 51 de 1 Coríntios e Apocalipse 10, versículo 7 e Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. Serão os textos base para esse estudo, ok? Vamos ver aí esses textos, vamos ler esses textos e vamos ver se há alguma, né, conectividade, se há uma conexão, tá? Uma relação, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ver? 1 Coríntios 15, versículo 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha que interessante, irmãos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Esse é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, onde Paulo menciona, né, o mistério de Deus, versículo 51, e a última trombeta, versículo 52. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 10,
versículo 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, que trombeta? A sétima trombeta, que no caso é a última trombeta, ok? E por que a sétima trombeta é a última? Porque a sétima fala de um número perfeito, de um número completo, né? O número 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição, né? Da consumação e etc. Ok? Então, este anjo, que é o sétimo anjo, vai tocar a sétima trombeta. E aí, quando for para ele tocar, quando ele estiver para tocar essa última trombeta, o que vai acontecer? Continuando aqui, né? Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério. Olha aí, mistério, que vem do grego mysterion, a mesma palavra que Paulo usa lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Se cumprirá o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha aí. E o interessante é que quando você pega a referência deste versículo, ele vai te levar lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, tá? Ele vai te levar para lá. Automaticamente ele te leva para o texto, né, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vai te levar também para outros textos, né, como por exemplo o Êxodo 20, versículo 11, Deuteronômio 32, versículo 40, Daniel capítulo 12, versículo 7 e Amós capítulo 3, versículo 7. Mas também te levará para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Por quê? Porque uma coisa está linkada com a outra, irmãos. Ok? Uma coisa está linkada com a outra. Não tem como desconectar, desvincular. O mistério aqui, que está relacionado à última trombeta, ao soar da última trombeta, que é a sétima, do sétimo anjo, com a última trombeta lá mencionada por Paulo, que também acontece o mistério de Deus. E que mistério de Deus é este? Né? É a ressurreição dos mortos, é o que? É a unificação, né? A união da igreja com Cristo, tá? Também a união do corpo de Cristo, né? É quando se cumpre, né? O propósito de Deus, o propósito eterno, mencionado ali em Efésios, tá? Que é a salvação de gentios e judeus, onde o Senhor Jesus uniu eles, né, em um só corpo, tá? Nós formamos um só corpo, quer judeus, quer gentios. Esse também é o mistério de Deus, tá? E esse mistério ele se cumpre totalmente, cabalmente, no soar da última trombeta. É quando todo Israel será salvo. É aquilo que é mencionado por Paulo em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25. É a união, tá? É o mistério de Deus sendo revelado, sendo cumprido. Ok? E a ressurreição dos mortos. Porque o mistério de Deus, a palavra mistério aqui, que vem do grego mysterion, ela é ampla. Ela tem vários significados. E um desses significados é a união das duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, formando um só corpo, né? Conforme está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13, onde Paulo vai dizer que ele, de ambos os povos, fez um. Quer ver, ó? Versículo 13, a seguir, diz assim, ó: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos quem? Né? Ambos os povos, tá? Gregos, né? Judeus ou gentios e judeus,
fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, isto é, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois o quê? Dos dois grupos, judeus, os de perto, e os gentios, os de longe, né, fosse feito um só, fosse unido, criando ele o que? Em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos novamente, né? Pode ver que ambos aqui está no plural, não é ambos, é ambos, né? Em um só corpo. Este é o mistério de Deus. Com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o apóstolo Paulo aqui fala do mistério de Deus. Se você ler esta epístola aos Efésios, você vai entender o mistério de Deus. O mistério de Deus também é a união das duas casas de Israel. Ok? É a salvação dos judeus e gentios, né? E a união deles em um só corpo, que é a igreja. O mistério de Deus é a igreja, que é formada por ambos os povos, tá? De várias nacionalidades. E o mistério de Deus também aqui, em Apocalipse 10, 7, é a ressurreição dos mortos e o que mais? E a nossa união com Cristo, quando Ele vier para nos buscar. Porque é no soar da última trombeta, tanto de Apocalipse como de 1 Coríntios, que há a ressurreição dos mortos. E eu provo isso na Bíblia. Ok? É somente mediante o soar da última trombeta que há a ressurreição dos mortos. É quando acontece a ressurreição dos mortos. Quer ver? Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15 a seguir. Tá? Irmãos, eu estou gravando aqui em casa e às vezes os barulhos, né, pode ser notórios aí, né, no vídeo, ok? Pode ser notório aí no vídeo. Os irmãos vão ouvir barulhos de moto, de carros passando, tá? Porque eu moro aqui num condomínio e aí o que acontece? O barulho aqui na avenida é constante. É carro, é caminhão, é carro, enfim, é moto, é barulhos excessivos, né? Então eu peço perdão aí aos irmãos, tá? Não se deixem se levar por esses barulhos. Prestem atenção na mensagem que Deus vai falar com você e vai esclarecer muitas coisas para sua vida neste vídeo. Apocalipse 11, a partir do versículo 15. Olha o que o texto vai dizer. Lá em Apocalipse 10, versículo 7, nós vimos o quê? Que o anjo está para tocar a trombeta, né? E quando este anjo estiver para tocar, a última trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, que foi dito pelos seus santos profetas. Pois bem, ali é um anúncio, é um pré-anúncio de que o anjo vai tocar a última trombeta e que quando ele tocar a última trombeta, vai acontecer o mistério de Deus. E que mistério que é esse? Eu falei para vocês que era a união das duas casas de Israel, o cumprimento cabal, né? A contemplação final, né? Desta união que nós já vemos hoje, mas no final será bem mais nítida, né? De todos os povos, tribos e línguas sendo unidos a Cristo, né? Sendo dados a Ele, né? Como noiva do Cordeiro, porque a igreja é uma junção, né? De várias pessoas, de várias nacionalidades. E falei também que esse mistério é a ressurreição dos mortos, enfim, é a glorificação dos mortos, daqueles que forem ressuscitados na primeira ressurreição e dos que estiverem vivos, que no caso é a transformação, né, dos nossos corpos, é o mistério também de Deus, porque é o quê? É algo, como é que eu posso dizer? É algo que estava oculto, mas que será revelado. E essa transformação, podemos dizer assim, essa transformação que se dará dos nossos corpos, isso vem sendo anunciado desde o começo. Entendeu? Paulo fala com mais maestria, com mais
proeza. Por quê? Porque a ele foi dado, né, conhecer esse mistério mais aprofundadamente, ou mais aprofundado, né, esse mistério mais nítido, vamos dizer assim. Mas não que Deus não havia anunciado outrora. Deus havia já anunciado que Deus iria ressuscitar os seus santos, iria trazê-los à vida novamente. Tanto Isaías como Daniel vai falar sobre isso. Mas é Paulo quem tem a revelação mais ampla desse mistério. E aí ele fala da incorruptibilidade, dos corpos glorificados, transformados, né, onde serão revestidos da imortalidade, etc. Então o mistério de Deus é várias coisas, tá? E aí que quando nós vemos ou viemos para esse texto aqui, ou lemos esse texto que nós vamos ler agora, nós observamos que o anjo vai tocar. E quando ele toca, algumas coisas acontecem, que é o que eu acabei de mencionar, ok? Olha que interessante. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou, olha aí, a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões e se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, né? Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Quer dizer que antes ele não reinava no mundo, ok? Ele reina no céu. Quem reina no mundo, hoje, o príncipe deste mundo é Satanás, tá? Ele reina em nossos corações, reina sobre o seu povo, tá? E reina no céu. O mundo ainda não, mas ele vai passar a reinar nesse mundo. É quando ele vem e implanta o seu reino nesta terra. É por isso que nós temos que orar aquela oração lá que Jesus nos ensinou em Mateus 6, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tal, tal. Aí diz lá, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós. Ou em outras traduções, venha o teu reino. E esse reino será estabelecido mediante o soar da última trombeta. Tá? Então, quando o anjo tocar a última trombeta, vai acontecer isso aqui. Ele passa a reinar. Ele tira o príncipe deste mundo de cena, prende ele por 1000 anos e passa a reinar. Continuando. É onde agora vai acontecer aquilo que eu acabei de mencionar para vocês, a ressurreição dos mortos, etc. Aí diz aqui, ó. Na verdade, as nações se enfureceram, isto é, se iraram, né? Chegou, porém, a tua ira, quer dizer que até então não era. É só mediante o soar da última trombeta que vem a ira de Deus. Tá vendo, irmãos? E a palavra ira aqui, que aparece nos originais, é a ira orge. Eu tenho um vídeo sobre isso no nosso canal aqui, tá? Depois, se você quiser mais informações sobre esta ira, é só você procurar esse vídeo na playlist e você vai encontrar. Existe uma diferença entre a ira orge e a ira tumos, tá? E aqui nós vemos que é só mediante o soar da última trombeta que vem esta ira. Quer dizer que antes da sétima trombeta, não foi a ira de Deus. A ira de Deus acontece mediante a última trombeta. É quando de fato a sua indignação, a sua cólera, a sua ira, enfim, a sua vingança contra os ímpios acontece. Antes disso, não. Tá? Por isso que a última trombeta é a consumação de tudo. Ok? E é neste momento que o Senhor nos tira da terra. Por quê? Para que nós não venhamos ser castigados com os ímpios. E para que nós também não venhamos sofrer, né, as catástrofes que se darão na terra quando a sua ira for derramada mediante o soar da última trombeta. Aí diz aqui, ó. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, ira orge, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Espera aí.
Que mortos vão ser julgados aqui? Haja visto que essa última trombeta aqui, ela acontece no final da grande tribulação, correto? E sabemos que depois da grande tribulação, Cristo vai reinar 1000 anos. Ok? É por isso que o versículo anterior fala que ele assumiu o seu grande poder e vai passar a reinar. Correto? E esse reino, segundo Isaías, segundo a Bíblia Sagrada, segundo Apocalipse 20, versículos 5 e 6, é de 1000 anos. E sabemos que antes disso, os mortos que morreram sem Cristo não serão julgados. Olha aí que interessante, né? Eles só serão julgados depois dos 1000 anos. Ok? Depois dos 1000 anos. Então, que julgamento dos mortos é este? Hã? Tá vendo, irmãos? É só a gente raciocinar um pouco. É questão de lógica. Que julgamento de mortos é este? Haja visto que o julgamento mesmo dos mortos que morreram sem Cristo é só depois de 1000 anos. E isso aqui é antes dos 1000 anos. Esse texto aqui é antes dos 1000 anos. É quando o sétimo anjo toca a última trombeta. Ok? Então quem que é esses mortos? É a igreja. Ah, mas a igreja será julgada, irmão? Será julgada não para condenação, mas sim julgada para galardão, para premiação. É diferente. Porque o apóstolo Pedro, ele diz em uma de suas encíclicas, se eu não me engano, 1 Pedro 4, ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Ele diz que começa, mas não que termina. Entende, irmãos? E é aqui que se dá o término do julgamento. Mas é um julgamento para condenação, irmão Alexandre? Não. Esse julgamento aqui seria, na verdade, um tribunal, né? Não deixa de ser, né? Julgamento, tribunal é a mesma coisa. Mas é o tribunal de Cristo esse julgamento aqui. É onde nós compareceremos diante desse tribunal para recebermos tanto o bem como o mal. Tudo conforme fizemos por intermédio do nosso corpo. Isso é Paulo quem diz em 1 Coríntios e em Romanos. Ele fala sobre isso. Sobre o tribunal de Cristo. Ok? E é esse tribunal aqui, o julgar dos mortos. Porque quem comparecerá nesse tribunal? É só os vivos? Não. Mortos e vivos. Mortos que estavam mortos e ressuscitaram, mediante o soar da última trombeta, e que vão ter que comparecer nesse julgamento também para receber tudo conforme fizeram por meio do corpo. Tá? Depois eu vou colocar aqui na tela o texto que fala sobre isso. Então esse julgamento aqui não pode ser o julgamento dos ímpios, porque os ímpios só ressuscitarão no juízo do trono branco. Ok? Só ressuscitarão 1000 anos depois desse evento aqui. Tá? Então esse julgamento aqui só pode ser dos crentes, dos eleitos, da igreja. Tá? Então continuando aqui, diz aqui, ó. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha a informação, por isso que eu digo que é a igreja aqui. Diz assim, ó. Para julgar os mortos e para se dar o galardão, tá vendo? Ó? Aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Viram aí as informações, irmãos? Então, quando esse anjo tocar, vai haver a ressurreição dos mortos, eles vão ser julgados, e o que mais? Vão ser, posteriormente do julgamento, galardoados, e aqui a informação que nós temos que é os profetas, é os servos, é os santos, é os que temem ao nome do Senhor, tanto pequenos como grandes, ok? E é nesse momento, depois que ele julgar, que ele galardoar os seus santos, os seus servos, os profetas, né? Ele vai, o quê? Ele vai destruir os que destroem a terra. É quando acontece, né, a ira de Deus sobre os ímpios e a sua destruição. Para que o reino de Deus seja implantado, ou o reino de Cristo seja implantado na terra e venha o milênio. Viram aí, irmãos? Então, existe uma relação, tá? Eu vou ter que fazer um outro vídeo
para explicar a última trombeta e o mistério, né, revelado, ok? E concluir esse vídeo, porque vai ficar muito grande, já estamos aí nos 25 minutos, então esse vai ser o primeiro vídeo, a primeira parte desse vídeo, tá? Então é isso, vocês viram que há uma conectividade, uma relação entre a última trombeta aqui e a última trombeta que Paulo menciona lá, porque Paulo fala lá que quando a última trombeta soar, os mortos vão ressuscitar, e aqui também. Lá acontece o mistério de Deus. Aqui também. Entende, irmãos? Então existe a relação. Então aquilo que os irmãos dizem, né? Esse seleto grupo de irmãos que dizem que não há relação nenhuma, é conversa fiada, irmãos. É conversa, não, porque quando Paulo escreveu sobre esse assunto aí, a primeira epístola, e quando ele falou sobre este assunto, da última trombeta, João nem sonhava em escrever. Aí eu passo uma pergunta para você. O mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo não é o mesmo que inspirou João para escrever Apocalipse? O Espírito Santo está sujeito a tempo? Não. Ou será que o Espírito Santo não saberia, né, o que ele falaria posteriormente para João? A Bíblia, irmãos, é concordância, é um quebra-cabeça. Não existe essa questão atemporal, ou temporal, né, melhor dizendo, né? Atemporal é que não se vale o tempo. Não existe essa questão temporal, de tempo. Porque tem livros que foram escritos 200 anos antes e que estão em conformidades com livros que foram escritos 200 anos depois. Então não existe essa questão, mas porque um escreveu num tempo, outro escreveu no outro. Não é possível ambos falarem da última trombeta, porque Paulo não tinha nem em mente o Apocalipse, não existia nem o Apocalipse de João para ele mencionar a última trombeta. Peraí, mas o Espírito Santo que inspirou João, ou Paulo, é o mesmo que inspirou João e que saberia o que falaria por intermédio de João. Né? Entende? Então é isso, irmãos. É simples de matar essa charada. Né, ao meu ver, essa falácia, né? Esse anacronismo que esses irmãos falam. Tá? Então a última trombeta aqui de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, é a mesma última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Amém, meus irmãos? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois faremos um segundo posteriormente. Amém?